Olá, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre requerimento de espaço focado em suínos de crescimento e engorda. Para falarmos sobre isso, temos que lembrar alguns conceitos que ontem foram mencionados pelos palestrantes. Qual a origem do porco? É uma espécie social, vive em grupos, exploratória e florestal. Sempre está explorando, procurando comida nas florestas. Então, ele tem alguns comportamentos que refletem como vivem esses grupos. Ele sempre tem um comportamento antipredador para não serem ameaçados pelos predadores. Sempre estão concorrendo pelos recursos, quem vai comer primeiro, quem vai chegar primeiro, a comida, a água. Eles se comunicam muito bem através de vocalização, tem diferentes sons que já sabemos que eles usam para se comunicar e tem uma hierarquia muito bem estabelecida. Isso gera conflitos, porque se não sabe quem é a dominante, vai ter brigas. Isso afeta o comportamento e o uso do espaço disponível. Um outro ponto que a Juliana apresentou muito bem, eles passam mais de 75% do tempo explorando. Essa é uma atividade muito importante que vão expressar no espaço disponível. E alguns comportamentos são inatos neles, estão no código genético, por assim dizer. Explorar, nidificar, tomar banho de lama para controlar a temperatura corporal e execução de exercício. Eles gostam de caminhar. E o que fala o artigo 7.13 da Organização Mundial da Saúde Animal sobre o espaço disponível? Aqui, o artigo destaca o que nós devemos levar em conta. Áreas diferentes para deitar, se manter de pé, alimentar e eliminar dejetos. E que a densidade usada não deve influir negativamente no comportamento normal dos suínos. Então, temos que levar em conta quais são os comportamentos normais que acabamos de falar. A necessidade de exploração, de convívio social, e temos que evitar lesões e efeitos adversos na taxa de reprodução, consumo de alimentos, de água, dentre outros. Alguns comportamentos mudam entre a natureza e o espaço confinado, porque os espaços são muito diferentes. Os porcos na natureza vão passando muito tempo no forrageio, fuçando, em movimento e pouco em repouso. E o que acontece no espaço confinado? Como não tem muita atividade para fazer nas baias, eles passam muito tempo em repouso. Então, as áreas de descanso e de alimentação são importantes. E quando temos ambientes pobres, sem enriquecimento, que ontem o professor Jeremy mencionou de forma muito clara, podemos ter um redirecionamento do comportamento exploratório, que a doutora Karen explicou muito bem como isso acontece nos animais. Aí podem vir as estereotipias, vícios e comportamentos redirecionados à estrutura do ambiente. Por exemplo, o porco morde a porta, uma estrutura de uma parede, de uma divisão. E as diferentes regulamentações sobre referências de espaço levam muito em conta a densidade. Esse é o ponto de partida, por assim dizer. No Brasil, hoje nós temos a normativa que é a 113 de dezembro de 2020, que traz o conceito de área mínima para um animal nas diferentes fases de produção, desde os leitões de creche até 30 quilos, leitões até 85 quilos, engorda até 110 ou até 130. São dados aqui para nós vermos. A normativa dá o mínimo que deve usar, mas o mínimo nem sempre é o ideal. É diferente da normativa europeia, que também fala a área ideal que deve ser usada nas diferentes fases.
Aqui tem uma referência de um pesquisador que é muito considerado quando são feitos esses estudos de densidade e espaço disponível, que é Gonil, de 2006. Nos modelos dele, nem sempre é levada em conta a necessidade comportamental dos animais, mas sim o desenvolvimento de indicadores produtivos durante o sistema. Então, nós vemos que tem algumas diferenças aqui nos números e alguns são muito parecidos para algumas fases. Mas será que apenas a avaliação da densidade é suficiente para falarmos de espaço disponível? Não, esse é um conceito complexo e devemos levar em conta a necessidade de transferência de calor nos suínos. Por exemplo, devemos entender que um porco, ele não sua, ele precisa perder calor de formas diferentes ou ganhar calor. 40% da perda de calor é por evaporação. Então, pode evaporar através da boca, com a troca de ar, ou através da pele. 20% através da conversão natural, movimento de ar natural. 30% é perdido através de convecção forçada, por exemplo, com extrutores, com aumento do vento, e de 5 a 10% através da condução no chão, com troca de calor, por exemplo, aqui nos banhos de lama. E tudo é influenciado pelo conceito de estrutura corporal do animal. Como assim? Quando falamos sobre termorregulação, temos dois pontos chaves aqui: o volume do animal e a superfície. E o que acontece hoje com os genótipos modernos? Os porcos têm mais acúmulo de carne magra e menos de gordura. E a carne magra produz muito calor naturalmente. Então, o que acontece? Que os porcos têm uma estrutura corporal maior. Então, quando pensamos em volume, o volume se relaciona com o ganho de temperatura. E enquanto a superfície se relaciona com a perda de temperatura, porque ali tem a condução de calor no contato com o chão. Se pensarmos no porco como um cubo, se ele for menor de 2 por 2 metros, por exemplo, vamos ter uma superfície de 24 metros quadrados. E o volume do mesmo cubo vai ser de 8 outros metros cúbicos. Então, a perda de calor vai ser a superfície relacionada com o volume. Aí daria 3, porque tem uma área de superfície maior proporcionalmente ao volume do animal. Agora, suponhamos que esse cubo maior de 4 por 4 é um porco de engorda de 130 quilos. Então, quando pensamos em superfície, que é a perda de temperatura, esse porco tem uma superfície de 96 metros quadrados. Mas o mesmo animal tem um volume de 64 metros cúbicos, porque tem uma área de ocupação maior. Então, a relação entre superfície e volume é de 1,5. E o que acontece com isso? Um animal maior tem mais dificuldade para perder calor, para fazer a troca de temperatura, do que um animal jovem. E isso afeta o modo como o animal percebe o ambiente e faz a troca de temperatura. Por exemplo, esse slide aqui traz uma imagem com as câmeras térmicas em porcos de crescimento. O que nós vemos? Esse aqui é uma baia de crescimento e nas áreas roxas são as áreas frias. Então, tem uma alta condução de vento, temperatura fria. Os animais são amarelos e nós vemos que eles estão deitados na parede aqui para evitar o calor. Esse é um exemplo de como eles usam o espaço disponível.
E como podemos provar que esses porcos estão sofrendo estresse por frio? Por exemplo, olha aqui esses pequenos pontos roxos. Aqui são as orelhas. As orelhas são pontos dos animais que têm alta condutividade. Essas orelhas estão com 21 graus Celsius em animais que deveriam ter 34, por exemplo, que é a temperatura da superfície da pele. Então, o conceito de calor está intimamente ligado ao conceito de utilização do espaço disponível. Esse aqui é um outro exemplo de como o espaço disponível deve levar em conta não só a densidade, mas também a temperatura e a condução da ventilação. Aqui nós temos um chão aquecido para porcos em creche e podemos ver que eles querem ficar no piso aquecido, mas estão ativos no comedouro e vemos que eles não estão amontoados, então não estão sentindo frio. Tem opções para que eles possam passar de uma área mais fria, onde tem o deslete, e uma área aquecida. Então, isso mostra o uso do recurso no espaço disponível. E, voltando um pouquinho para as diferentes regulações, também tem, aqui tem que os suínos em estresse térmico precisam de mais espaço, justamente por esse conceito de que os animais têm dificuldade para perder temperatura, de fazer essa perda. Mas vemos que num animal de engorda, até 110 quilos, tem um aumento quase de 15% quando usamos a regulação brasileira. Mas quando usamos a europeia, ou a de Cunil, é o dobro do espaço. Então, isso é um desafio em campo. Então, temos que pensar que espaço disponível não é só densidade, mas se colocarmos recursos para controle de temperatura, e também trabalhamos a questão do estresse térmico. Por exemplo, o espaço disponível, no final, é uma avaliação multifatorial. Temos que levar em conta o tipo de piso. É sled? Qual material? É um material de alta condução, de baixa condução? Ele é compacto? Onde vai ter mais troca de calor? Qual a largura e o tipo de divisória? Porque o vento pode entrar e ter uma boa ventilação, ou temos mais troca de calor por convecção, condução, que é o que precisamos para o animal. Qual a sensação térmica efetiva dessa área e como o comportamento dos animais se mostra nela? E as densidades preconizadas são um ponto de destaque, porque podemos ter essas densidades preconizadas e mesmo assim não ter condições boas. Por exemplo, é isso que a gente vê nesse slide. Nesse slide aqui, a densidade cumpre a legislação brasileira. Porém, tem uma condição de calor e sufoco nas baias por baixa taxa de ventilação. As baias têm uma largura pequena, as divisórias são altas, portanto, o vento passa por cima. E aqui fica muito quente. Então, o que pensamos, quando pensamos no conceito de bem-estar animal, nos 5 domínios do bem-estar, a saúde, comportamento, saúde térmica, os ambientes. Aqui, nesse caso, temos hipertermia, que vai gerar uma mudança no comportamento. Esses animais vão começar evacuar em todo o local para tentar mudar sua temperatura, para tentar mudar a temperatura do local através dos dejetos, porque são úmidos. Isso vai afetar a saúde, pode gerar imunossupressão, ferimentos. Isso vai afetar o comportamento. Esses porcos vão ser mais apáticos, vão reduzir o consumo de comida. E isso vai piorar toda a questão de ambientes, acúmulo de gases.
E isso vai fazer ele sofrer estados mentais como calor, ansiedade, frustração. E qual o resultado na granja? Aumento de lesões, baixo desempenho de condição alimentar, de ganho de peso, alta imunossupressão devido a ferimentos na pele, nos pés. Aqui mais alguns exemplos. A avaliação do espaço disponível é multifatorial. Temos que observar o comportamento dos animais. Aqui tem um exemplo de um creche onde tem tapete para que os leitões possam escolher uma área com menor condução de calor. Depois que ele, pois os leitões mudam sua temperatura mais facilmente do que os adultos. Aqui um exemplo de animais em crescimento com baias bem limpas, um sled para permitir área suja com a posição de bebedouros para favorecer a umidade, com uma área limpa aqui. Olha essas divisórias que permitem que o vento passe através delas. Aqui outro exemplo com animais maiores, podem ver que eles estão limpos, tem animais distribuídos por diferentes áreas, todos estão seguindo as regulamentações de densidade. Aqui tem um exemplo de porcas em gestação coletiva. Hoje nós falamos bastante sobre a necessidade de áreas de fuga para que os animais adultos não briguem. Isso é muito importante nos reprodutores adultos. Mas aqui fica uma pergunta que eu não tenho resposta. Até que ponto, quando nós criamos porcos de engorda maiores em grupos muito grandes também, essas alternativas não seriam importantes com esses animais que hoje estão inteiros, imunocastrados, com um perfil comportamental diferente? Essa é uma pergunta, uma reflexão para nós aqui nessa palestra. Uma mensagem final sobre o espaço disponível. O primeiro é que uma coisa que eu sempre falo com meu colega que me ajudou aqui, Gustavo, é que o comportamento animal é soberano. Ele está altamente relacionado com a disponibilidade de espaço. A qualidade do ambiente é um fator crucial para a utilização do espaço disponível. Muitas vezes temos a densidade correta, mas se o ambiente estiver deficiente, a utilização do espaço também vai ser deficiente. As referências são importantes para iniciarmos um projeto, para entendermos de onde estamos começando. Nós precisamos entender toda a qualidade do ambiente e as necessidades da espécie para utilizar o espaço efetivamente, garantindo boas condições para a expressão do comportamento animal. Muito obrigada por sua atenção. Eu gostaria de agradecer, Gustavo, por ter me ajudado, do Brasil também, e fico à disposição para perguntas. Uma pergunta. O que você recomendaria, por exemplo, você falou sobre má ventilação. Como você melhora a ventilação quando as instalações já foram mal projetadas? Muitas vezes, essa é uma avaliação individual, não tem como fazer uma recomendação geral, porque muitas vezes depende qual é o problema no projeto. Por exemplo, se tem baias muito legadas, se a divisória é compacta, então vai ter que trocar a divisória, porque o vento ou a sensação térmica e a mobilidade do vento deve estar conectada com a altura dos porcos. Temos que fazer essa primeira avaliação individual e entender por que isso não está acontecendo. E muitas vezes tem que mudar, trocar a instalação para ter uma ventilação efetiva. Muito obrigada, Juliana. A próxima pergunta é: qual mudança tem na disponibilidade de espaço em porcos de engorda imunocastrados? Não sei se entendi corretamente a pergunta, mas hoje não tem uma mudança de espaço em termos de densidade para suínos imunocastrados. O espaço recomendado é o mesmo
do que o dos porcos de engorda. O que acontece com os imunocastrados? Tem a expressão de alguns comportamentos que não são tão frequentes em porcos castrados cirurgicamente. Por exemplo, o comportamento de sodomia, que seria o comportamento de montar com finalidade sexual em outro animal. Então, neste tipo de animal, muitas vezes damos áreas de fuga. É uma opção para aquele porco que está sendo montado, ele se sente agredido pelo outro. Então, entender um pouquinho melhor as necessidades comportamentais da categoria, porque muitos machos, eles começam a apresentar comportamentos sexuais ativos no final da engorda. Então, não é que precisem de mais espaço, mas sim áreas de espaço inteligentes que possibilitem que os animais possam entender, ter espaços para fuga. Aqui temos mais perguntas, mas na criança de tomar função da engorda de suínos, qual seria a recomendação da densidade de animais? Desafortunadamente, eu não tenho essa pergunta, não tenho essa resposta, mas eu poderia enviar depois. A última em galpões com ambiente controlado, densidade por estádios de cria dos suínos é mantida, vai mudar? Existem algumas recomendações que buscam reduzir a densidade quando temos o controle de temperatura, mas também é necessário entender que a densidade considera a ocupação do espaço pelos suínos quando tem diversas posturas corporais para que possam criar diversas áreas de comida, descanso, zona limpa. O controle de temperatura é uma ferramenta à parte para poder propiciar o uso do espaço disponível de maneira inteligente, pois se começarmos a diminuir a densidade, ou mais ajustados, podemos desenvolver comportamentos que não queremos, por exemplo, vícios comportamentais, a copofagia, pois para esse problema o espaço disponível, especificamente a densidade, é um fator muito importante. Então, é necessário equilibrar isso para poder garantir uma boa produtividade com o desenvolvimento de bons comportamentos. Ótimo, obrigado. Um último comentário. Esse aqui, obrigado pela apresentação, muito interessante. Poderia falar um pouquinho mais sobre a implementação da imunocastração? Seria ótimo implementar isso no Brasil. A imunocastração é muito estendida, mais de 80% do plantel suíno. E, afortunadamente, temos uma palestra sobre imunocastração. Temos um palestrante que vai explorar o assunto no final com experiência do Biel. Obrigado, Juliana, uma ótima apresentação.